Oi, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Tenho 38 anos e quero compartilhar algo que me atormenta desde que aconteceu. Eu já tentei de tudo para esquecer, fiz terapia, conversei com especialistas, mas nada parece resolver. Eu preciso falar sobre isso, porque cada vez que eu fecho os olhos, eu sinto que estou voltando para aquele lugar. Sei que pode parecer loucura, mas eu fui para Sete Além. Você já ouviu falar desse lugar? Antes de passar por tudo isso, eu achava que era só uma lenda, uma história inventada para assustar as pessoas. Mas quando aconteceu comigo, eu percebi que Sete Além é real. E é muito pior do que qualquer história que você já ouviu falar. Vou começar do início. Era uma quinta-feira comum. Eu voltava do trabalho, exausto, como qualquer outro dia. Peguei o metrô por volta das 19 horas. Aquele horário onde as pessoas estão cansadas e mal se olham. Entrei no vagão, coloquei meus fones de ouvido e me preparei para encarar a viagem de volta para casa. Só que, de repente, algo mudou. O metrô desacelerou, mas não era a minha estação. Quando as portas se abriram, eu senti um frio percorrer minha espinha. Não sei explicar, mas parecia que o ar ao meu redor tinha ficado mais pesado, mais denso. Olhei ao redor e algo estava errado. A estação não parecia familiar. Tudo era sombrio, como se estivesse faltando luz. Mas o pior foi o silêncio. Não tinha ninguém ali, nem nas plataformas, nem no vagão comigo. Isso me deixou ainda mais nervoso, porque na cidade o metrô está sempre cheio, mesmo nos horários mais estranhos. Quando dei por mim, eu já estava saindo do vagão, como se algo estivesse me puxando. Não lembro de ter tomado essa decisão, mas de alguma forma eu sabia que precisava sair. Assim que pisei na plataforma, o som do metrô desapareceu. Quando olhei para trás, o trem já não estava mais lá. A plataforma estava completamente vazia, exceto por mim. Eu não sabia o que fazer. Comecei a andar, tentando encontrar alguma placa, algum sinal que me dissesse onde eu estava, mas tudo ao redor parecia desfocado, como se estivesse olhando para um lugar que não deveria existir. Foi aí que percebi. Eu não estava mais na minha realidade. Eu tinha ido para Sete Além. Os corredores eram estreitos e as paredes pareciam feitas de algum material estranho, que não era concreto, mas também não era madeira. Era algo entre os dois, como se o lugar estivesse vivo. Conforme eu andava, ouvia passos atrás de mim, mas toda vez que olhava para trás, não via ninguém. A sensação de estar sendo observado era insuportável, mas eu não conseguia parar de andar. Em um certo momento, ouvi uma risada. Era uma risada baixa, quase como se estivesse sendo sussurrada. E logo em seguida, ouvi meu nome. Ricardo. A voz era familiar, mas eu não conseguia identificar de quem era. Meu corpo inteiro gelou, e eu pensei que estava ficando louco. Quem sabia o meu nome naquele lugar? Tentei me convencer de que era só a minha imaginação pregando peças, mas o medo já estava tomando conta de mim. Foi aí que vi uma porta no final do corredor. Ela era diferente do resto do ambiente, como se não pertencesse ali. Sem pensar muito, corri até ela e a empurrei. O que encontrei do outro lado é algo que nunca vou conseguir descrever completamente. Parecia uma rua, mas não era. As casas eram antigas e as pessoas, se é que eu posso chamar de pessoas, não pareciam humanas. Elas andavam de um jeito estranho, com os olhos fixos no chão. Nenhuma delas olhava para mim, mas eu sabia que elas sabiam que eu estava lá. Eu podia sentir. Até aqui, você pode estar achando que tudo isso parece uma alucinação ou algum pesadelo bizarro, mas o medo que eu senti naquele momento era real. Cada fibra do meu corpo me dizia para sair dali, mas eu não conseguia encontrar uma saída. Tudo ao meu redor parecia se distorcer, e a sensação de estar preso
aumentava a cada segundo. Se você já ouviu algum relato de Sete Além, sabe que as pessoas dizem que não é fácil sair de lá. Algumas conseguem, outras não têm tanta sorte. E, sinceramente, eu não sei como consegui. Nesse momento, gostaria de saber se alguém aqui já passou por algo parecido. Vocês acreditam em Sete Além? Compartilhem nos comentários se já tiveram alguma experiência estranha. Voltando ao relato, eu continuei andando pelas ruas daquele lugar, tentando ao máximo não fazer contato visual com aquelas pessoas. Mas uma criança que estava sentada na calçada me chamou a atenção. Ela era diferente das outras figuras sombrias. Seus olhos estavam fixos em mim, e ela sorriu. Eu congelei no lugar. O sorriso dela era perturbador. Não era um sorriso de alegria, mas algo vazio, sem emoção, como se ela soubesse algo que eu não sabia. Eu tentei ignorar aquela criança, mas algo em seu olhar me hipnotizava. O tempo parecia parar por um instante. Sabe quando você sente que está diante de algo terrível, mas não consegue desviar o olhar? Foi exatamente assim que eu me senti. O sorriso dela era estranho demais, sem vida. E de alguma forma, parecia que aquilo não era humano. Por dentro, eu gritava para sair dali, mas minhas pernas não obedeciam. Até que ela se levantou. Você não devia estar aqui, Ricardo, ela disse, com uma voz fina e suave, como se estivesse me contando um segredo. Naquele momento, eu tive certeza de que não era apenas a minha mente pregando peças. Aquilo era real. Mais real do que qualquer outra coisa que eu já tinha vivido. Eu tentei falar, mas minha garganta parecia seca. Finalmente consegui murmurar. Eu não quero estar aqui. Ela deu mais um sorriso, mas dessa vez foi mais assustador. Como se estivesse se divertindo com o meu desespero. Mas já é tarde demais. A frase dela me gelou até os ossos. Como assim? Tarde demais? Eu tinha que sair de lá. Eu precisava encontrar uma maneira de voltar para a minha vida, para a realidade que eu conhecia. Mas quanto mais eu tentava me mexer, mais pesado o meu corpo ficava. Era como se o próprio lugar estivesse me sugando, me prendendo lá. A criança começou a andar para longe, em direção a uma esquina, e por impulso, eu a segui. Eu não sabia mais o que estava fazendo. Só sabia que precisava de respostas, e ela parecia ser a única coisa naquele lugar que estava, de alguma forma, interagindo comigo. O resto das pessoas continuava ignorando minha presença, como se eu fosse invisível. Quando virei a esquina, vi algo que me deixou completamente paralisado. Era como se a rua tivesse se transformado em um beco sem saída, mas no final dele havia um portal. Não era um portal brilhante, como você vê em filmes de ficção científica. Era escuro, opaco, e emanava uma sensação de puro terror. A criança estava parada na frente do portal, me observando. Se você entrar, talvez possa voltar, ela disse, sem emoção alguma na voz. Mas tem um preço. Aquela palavra, preço, me fez tremer. O que quer que estivesse acontecendo ali não era algo simples, e eu sabia, no fundo do meu coração, que mesmo se eu conseguisse voltar, eu não seria o mesmo. Algo dentro de mim estava mudando, se corroendo. Mas naquele momento, eu não me importava. Eu só queria sair de lá. Dei alguns passos hesitantes em direção ao portal, mas, antes que eu pudesse chegar mais perto, senti uma mão gelada no meu ombro. Quando me virei, vi uma figura alta, encapuzada, com olhos que brilhavam no meio da escuridão. Ele não disse nada, mas eu sabia que estava ali para me impedir. Minha mente gritava que eu estava em perigo, mas meu corpo não conseguia reagir. A criança olhou para mim e para a figura, como se estivesse assistindo a um jogo, e então falou: "Você tem que escolher, Ricardo, voltar ou ficar." Era isso. Eu tinha que tomar uma decisão.
Entrar naquele portal e arriscar nunca mais ser o mesmo, ou ficar ali, preso naquele pesadelo para sempre. Com o coração disparado, eu corri em direção ao portal. A figura encapuzada tentou me segurar, mas, de alguma forma, consegui me soltar e pular para dentro. Foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Eu caí. Caí por um tempo que parecia eterno, até que, de repente, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava no vagão do metrô de novo. As luzes estavam normais, as pessoas ao meu redor conversavam, e eu estava sentado no mesmo lugar de antes. Por um breve momento, pensei que tinha sonhado, que nada daquilo era real. Mas, ao olhar para a janela, eu vi o reflexo da criança, me observando do outro lado do vidro, com aquele mesmo sorriso vazio. Eu nunca mais consegui voltar à minha vida normal. Mesmo agora, depois de tanto tempo e de tantas terapias, eu não consigo esquecer o que aconteceu. Toda vez que entro em um metrô, sinto o mesmo frio percorrer a minha espinha e tenho medo de que, a qualquer momento, eu volte para Sete Além. Eu sei que muita gente pode não acreditar em mim, mas eu precisava contar essa história. Não sei se algum dia vou conseguir superar isso ou se vou viver com esse medo para sempre. Mas, se você já passou por algo parecido, por favor me diga. Talvez eu não esteja sozinho nisso. E é isso. Essa é a minha história. Não sei se vai me ajudar a seguir em frente, mas espero que, ao menos, vocês possam entender o terror que é carregar essas memórias. Porque, às vezes, o pior pesadelo não é aquele que você vive dormindo, mas o que te persegue quando você está acordado. Oi, meu nome é Eduardo. Eu tenho 42 anos agora, mas o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha uns 30. Eu nunca fui muito de acreditar em coisas sobrenaturais e sempre achei que o mundo era bem simples, dividido entre o que a gente pode ver e o que a gente não pode. Mas depois daquela noite, nada nunca mais foi igual. Não importa quanto tempo passe, nem quantas sessões de terapia eu faça, a memória ainda me persegue, como uma sombra que nunca vai embora. Era um sábado à noite, e eu estava voltando de uma viagem a trabalho. Nada demais. Só uma dessas conferências chatas que a empresa obriga a gente a participar. Quando cheguei na rodoviária, já era quase meia-noite. E a única coisa que eu queria era pegar um táxi e ir direto para casa. Mas como se as coisas já não estivessem ruins o suficiente, não havia táxis disponíveis. Depois de esperar uns bons 20 minutos, decidi que o jeito era pegar o ônibus. Eu me arrependi dessa decisão no momento em que entrei no ônibus. O lugar estava quase vazio, com apenas 3 ou 4 pessoas espalhadas pelos assentos. O motorista não parecia se importar com a minha entrada. Ele só lançou um olhar rápido pelo retrovisor e continuou sua rota. Sentei na parte de trás, no último banco, onde sempre me sinto mais confortável. A cidade estava estranhamente silenciosa, e eu sentia um leve desconforto no ar, mas tentei ignorar. Conforme o ônibus seguia pelas ruas escuras, eu comecei a notar algo esquisito. As paradas estavam ficando cada vez mais distantes. O que era para ser uma viagem de 30 minutos parecia estar se estendendo, e nenhuma das estações me parecia familiar. Comecei a me perguntar se eu tinha pegado o ônibus errado, mas algo dentro de mim dizia que o problema não era esse. O problema era o lugar onde o ônibus estava indo. Foi então que, em uma curva particularmente fechada, o ônibus desacelerou e parou em uma rua completamente deserta. Eu olhei pela janela, tentando entender onde estávamos, mas a paisagem parecia distorcida. As luzes dos postes piscavam, quase apagando, e a névoa que subia do asfalto era espessa demais para ser normal. O motor desligou e o silêncio tomou conta do ambiente. Eu olhei ao redor, esperando que os outros passageiros descessem,
Mas para o meu horror, eles simplesmente não estavam mais lá. Onde antes havia algumas pessoas sentadas, agora só restavam bancos vazios. Não houve barulho, nenhum sinal de que eles tinham descido. Eles simplesmente desapareceram. O pânico começou a subir. Eu me levantei rapidamente e fui até a porta da frente. O motorista estava lá, mas ele não me olhava. Estava com a cabeça baixa, como se estivesse em algum tipo de transe. Eu o chamei várias vezes, mas ele não respondeu. Tentei abrir a porta com as próprias mãos, mas ela estava trancada. Era como se o ônibus quisesse me manter preso ali. Foi aí que eu vi. Na calçada, entre a névoa e a escuridão, havia uma figura. Não era humano, pelo menos não completamente. Era alto, muito alto, com braços longos e finos que pendiam dos lados do corpo. Sua cabeça era desproporcionalmente grande, e seus olhos, eu nunca vou esquecer daqueles olhos. Eles brilhavam de um jeito que não parecia natural, como se fossem feitos de pura escuridão. Ele estava me observando, imóvel, mas eu sentia que, a qualquer momento, ele podia avançar. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Voltei correndo para o meu assento, tentando encontrar alguma explicação para o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. A figura lá fora começou a se mover, lentamente, em minha direção. Cada passo era meticuloso, como se estivesse saboreando o meu medo. Eu já tinha ouvido falar de Sete Além, mas nunca tinha levado a sério. Aquela história de um lugar entre realidades, onde você pode acabar preso para sempre, parecia apenas mais uma lenda da internet. Mas agora, sentado naquele ônibus, vendo aquela coisa se aproximar, eu sabia que Sete Além era real. E eu tinha acabado de cair nela. Eu me agarrei à ideia de que se eu conseguisse fazer o motorista reagir, talvez ainda houvesse uma chance de escapar. Voltei até a frente do ônibus e comecei a sacudir o homem pelos ombros, gritando para ele ligar o motor e sair dali. Foi quando ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam completamente vazios, como se a alma dele já tivesse sido tomada por aquela coisa lá fora. Ele sorriu, mas não era um sorriso humano. Era algo distorcido, sinistro. Eu gritei com todas as forças, mas o som da minha própria voz parecia abafado, como se a realidade ao redor estivesse começando a se desintegrar. O ser do lado de fora estava quase no meio da rua agora, a poucos metros do ônibus. Eu podia sentir sua presença, o ar ficando mais denso e pesado. Era como se ele estivesse drenando a própria energia do lugar, sugando qualquer traço de normalidade. Nesse momento, preciso saber: alguém mais já passou por algo assim? Ou será que eu sou o único a ter vivido essa loucura? Se você já teve uma experiência estranha, compartilhe nos comentários. Talvez eu não esteja tão sozinho quanto acho. O desespero me tomou. Eu sabia que não podia esperar mais. Lembrei do que algumas pessoas falavam sobre Sete Além, que às vezes o único jeito de escapar era aceitar que você estava lá, sem lutar contra. Eu não queria acreditar nisso, mas naquele momento não tinha muitas opções. Olhei para o motorista uma última vez, e seus lábios se moveram quase como em um sussurro. Está na hora de decidir, ele disse, com uma voz arrastada e sinistra. Eu corri para a porta de saída sem pensar duas vezes. Fechei os olhos e, de alguma forma, a porta se abriu. Eu saltei para a rua e o ar gelado da noite me atingiu como uma facada. O ser estava agora bem perto de mim, mas eu não olhei para trás. Corri o mais rápido que pude, sem me importar para onde estava indo. Só queria me afastar dali. Tudo ficou borrado. A névoa, as luzes, as ruas. Eu já não sabia onde estava, mas continuei correndo. O som dos meus próprios passos era a única coisa que eu podia ouvir, até que, de repente, o silêncio voltou. Quando abri os olhos,
Eu estava deitado no banco de uma praça. A cidade estava calma, o sol começava a nascer e o ônibus desapareceu, como se nunca tivesse existido. Eu nunca mais consegui entrar em um ônibus desde aquela noite. Toda vez que vejo um passando, sinto um frio na espinha, e uma voz na minha cabeça me diz que eu tive sorte. Mas e da próxima vez? Oi, meu nome é Carlos. Tenho 37 anos e eu nunca fui do tipo de pessoa que acredita em coisas sobrenaturais. Sempre fui cético, até um pouco arrogante com quem contava histórias sobre o inexplicável. Mas depois do que vivi, minha vida mudou completamente. E o pior de tudo é que mesmo com todas as terapias, todas as conversas, eu ainda não consigo esquecer o que aconteceu naquela noite. É como se a memória estivesse cravada na minha mente, me atormentando a cada dia. Há 6 anos, eu trabalhava em uma empresa de marketing em São Paulo. Era o típico trabalhador que passava horas no escritório e, quando não estava lá, estava preso no trânsito. Minha rotina era exaustiva e minha cabeça estava sempre cheia de coisas para fazer. Naquele dia, eu tinha saído tarde do trabalho, por volta das 11 da noite, e tudo o que eu queria era chegar em casa o mais rápido possível. Decidi pegar o metrô para evitar o trânsito. Eu costumava fazer isso de vez em quando já estava tarde e o trânsito se tornava impossível. A estação estava quase vazia, o que era esperado para aquele horário, e logo entrou um trem, com as portas se abrindo num estalo mecânico. Não havia nada de diferente. Tudo parecia normal. Mas, de repente, algo começou a parecer errado. Sentei em um dos bancos, meio afastado dos outros passageiros, e me ajeitei, pronto para encarar mais uma viagem cansativa. O vagão estava meio vazio, com umas 4 ou 5 pessoas espalhadas pelos bancos. Um casal conversava baixinho no canto, uma senhora idosa olhava distraída pela janela e um homem de terno parecia tão cansado quanto eu, de olhos fechados, quase cochilando. Até que o trem parou, mas não era uma parada normal de estação. Ele parou no meio do túnel, no meio da escuridão. As luzes dentro do vagão começaram a piscar. Isso não era tão incomum. O sistema do metrô às vezes dava essas falhas. Mas o que aconteceu depois foi completamente fora do normal. As luzes se apagaram de vez e ficamos todos ali, no escuro, apenas ouvindo o barulho suave dos trilhos e o som abafado do metrô inerte. No começo, ninguém reagiu, mas depois de alguns minutos, comecei a notar que o silêncio era opressor. Parecia que algo estava errado, como se o ar no vagão estivesse ficando mais pesado, mais denso. Olhei em volta e as pessoas ainda estavam sentadas, mas havia algo de diferente nelas. O homem de terno que parecia estar dormindo agora tinha um sorriso estranho no rosto. E a senhora que olhava pela janela estava completamente imóvel, sem nem piscar. Eu me mexi no banco, desconfortável, tentando achar que aquilo era só coisa da minha cabeça. Talvez o cansaço estivesse me pregando peças. Mas então, do nada, o trem começou a andar de novo, mas não de um jeito normal. Ele começou a se mover lentamente, e as luzes continuaram apagadas. Tudo estava escuro. A única coisa que eu podia ver eram as sombras dos outros passageiros. Foi aí que eu vi. Ao olhar pela janela, percebi que o trem não estava mais no túnel do metrô. Do outro lado do vidro, tudo parecia diferente. Eu não conseguia reconhecer a paisagem. Não era uma estação que eu conhecia, nem qualquer parte da cidade que eu pudesse identificar. Era como se o trem tivesse saído dos trilhos e agora estivesse em um lugar completamente desconhecido. A paisagem era bizarra. Parecia uma cidade fantasma, mas ao mesmo tempo era como se as construções estivessem distorcidas, esticadas, quase irreais. As ruas estavam vazias,
Não havia nenhum sinal de vida. Era como se estivéssemos em outro mundo. Meu coração começou a acelerar e eu me inclinei para frente, tentando enxergar melhor. Foi então que percebi que os outros passageiros também estavam olhando. Mas não com curiosidade, como eu. Eles estavam olhando com desespero. O casal no canto, que antes conversava calmamente, agora estava em silêncio, segurando as mãos com força, como se estivessem esperando por algo terrível. A senhora que olhava pela janela estava paralisada, e o homem de terno, que antes cochilava, agora estava acordado, com os olhos arregalados, mas não de medo. Era como se ele soubesse exatamente onde estávamos e o que estava por vir. Se você já passou por algo assim, compartilhe aqui embaixo nos comentários. Eu realmente preciso saber que não sou o único que teve essa experiência com Sete Além. Eu tentei me levantar, ir até o fundo do vagão, mas minhas pernas pareciam não funcionar direito. O medo começou a se instalar de verdade dentro de mim. Eu sabia que aquele lugar, aquela cidade distorcida, não era normal. Eu já tinha ouvido falar de Sete Além, mas nunca acreditei nessas histórias. Quem acreditaria? Era só mais uma lenda urbana, não era? Mas ali, naquele momento, eu comecei a entender que talvez existisse algo além do que a gente conhece. As luzes do trem piscaram mais uma vez e, de repente, o vagão parou novamente. Desta vez, numa estação. A placa estava em uma língua que eu nunca tinha visto antes, e o lugar era cercado por névoa, densa e opaca. Eu senti o medo tomar conta de mim por completo. Eu sabia instintivamente que descer naquele lugar era uma sentença de algo muito pior do que a morte. As portas se abriram com um chiado, mas ninguém se mexeu. Ninguém parecia disposto a sair, exceto por uma figura que apareceu no final do vagão. Era um homem alto, usando um capuz que cobria metade do seu rosto. Eu não sei de onde ele surgiu, porque ele definitivamente não estava ali antes. Ele passou pelo corredor do vagão, e eu percebi que as outras pessoas olhavam para ele com uma mistura de respeito e medo. Ele não disse nada, só andou até a porta e saiu. Foi então que algo estranho aconteceu. Assim que ele saiu, o casal e a senhora se levantaram ao mesmo tempo e o seguiram, como se estivessem hipnotizados. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Minha mente dizia para não seguir, para ficar no trem e esperar, mas o resto de mim estava congelado de medo. Aquilo não fazia sentido. Não havia para onde fugir. E é por isso que estou escrevendo este e-mail agora. Preciso saber. Alguém mais já passou por isso? Não sei se algum de vocês já esteve em Sete Além, mas preciso acreditar que não estou sozinho nessa. Se alguém já passou por algo parecido, por favor me diga. Eu fiquei ali, parado, vendo aquelas pessoas desaparecerem na névoa junto com o homem encapuzado. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Todos tinham saído do trem, menos eu. E agora, sozinho, eu não sabia o que fazer. Eu devia seguir? Devia ficar e esperar? Mas esperar o quê? As portas do vagão começaram a se fechar lentamente, como se o trem estivesse se preparando para partir novamente. Algo dentro de mim me dizia que, se eu não saísse agora, talvez nunca tivesse outra chance. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de profundamente errado naquele lugar. Algo que me dizia para não confiar no que eu via. No último segundo, quando as portas estavam quase completamente fechadas, eu me joguei para fora do vagão. O ar frio e úmido daquele lugar bateu no meu rosto como um tapa. Não havia som, não havia vento, não havia nada além da névoa que cobria tudo ao meu redor. E de repente, me vi completamente sozinho. Eu não conseguia ver o homem encapuzado, nem o casal, nem a senhora. Era como se tivessem se evaporado na névoa. Olhei em volta
tentando encontrar algum ponto de referência, algo que me indicasse para onde ir, mas tudo estava distorcido, quase irreal. As construções ao redor pareciam dobrar-se em ângulos impossíveis. As ruas eram sinuosas e desconexas, como se tivessem sido desenhadas por alguém em um estado de loucura. Comecei a andar, sem rumo, tentando manter a calma, mas a sensação de que eu estava sendo observado era insuportável. A cada passo que eu dava, o silêncio ao meu redor parecia mais opressivo. Não havia sons de carros, não havia pessoas, não havia nada. Era como se o mundo tivesse sido apagado. Depois de andar por alguns minutos, ou talvez horas, eu não sei dizer, cheguei a uma rua que parecia levar para o centro daquela cidade distorcida. Lá no fundo, no meio da névoa, eu podia ver uma luz fraca. Não era uma luz reconfortante, mas era a única coisa que se destacava naquele cenário desolado. Decidi ir até lá. Talvez encontrasse alguém, talvez encontrasse respostas, ou no fundo, talvez estivesse apenas desesperado para não ficar sozinho. Conforme me aproximava da luz, comecei a ouvir um som. Era fraco no início, quase imperceptível, mas aos poucos foi ficando mais claro. Era um tipo de sussurro, como se várias vozes estivessem conversando ao mesmo tempo, mas eu não conseguia entender o que diziam. E quanto mais perto eu chegava, mais forte o som ficava, até que, de repente, tudo fez sentido. Eles estavam chamando meu nome. Carlos. Carlos. Minhas pernas pararam de se mover. O medo gelou meu corpo de dentro para fora. Quem estava me chamando? Quem, naquele lugar onde eu não conhecia ninguém, sabia meu nome? Olhei em volta, mas não vi ninguém. Só a névoa densa, como um véu cobrindo tudo. Dei mais alguns passos em direção à luz, mas as vozes continuavam, insistentes, repetindo meu nome de uma forma quase cantada, hipnótica. Carlos, Carlos. Até que de repente elas pararam. Um silêncio absoluto tomou conta de tudo novamente. E por um segundo, eu pensei que estava ficando louco. Finalmente, cheguei ao que parecia ser o centro da cidade. A luz que eu tinha visto vinha de um poste enferrujado, mal preso no chão, que iluminava uma pequena praça deserta. No meio da praça, havia um banco de pedra, e sentado ali, sozinho, estava o homem encapuzado que eu tinha visto no vagão. Ele me olhava fixamente, como se estivesse esperando por mim. Não falou nada, só me observava. E por mais que eu quisesse correr, por mais que cada parte do meu corpo gritasse para eu sair dali, meus pés estavam presos no chão, incapazes de se mover. Era como se aquela praça fosse um ímã, e eu não pudesse escapar. O homem lentamente levantou a mão e apontou para o banco ao lado dele, me convidando a sentar. Minha mente estava em pânico. O que ele queria? Por que eu? Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que não tinha escolha. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Eu precisava saber a verdade. Com passos hesitantes, fui até ele e me sentei. Ele não disse nada por um longo tempo, apenas me encarava. A tensão era sufocante. E então, com uma voz grave e calma, ele finalmente falou: "Você não deveria estar aqui." Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um trovão. Claro que eu não deveria estar ali. Eu sabia disso. Mas como eu tinha chegado ali? O que era aquele lugar? E por que eu não conseguia sair? "Sete além, você cruzou para o outro lado", ele continuou, como se estivesse lendo meus pensamentos. "Poucos conseguem voltar. A maioria não tem essa sorte." Meu coração disparou ainda mais. Eu queria perguntar tantas coisas, mas as palavras não saíam. Era como se minha garganta estivesse travada. Ele se inclinou um pouco para frente e pude ver melhor seu rosto sob o capuz. Ele parecia normal, comum até, mas havia algo nos olhos dele, algo que não era humano.
Você tem uma escolha a fazer, Carlos, ele disse. Pode continuar por este caminho ou pode tentar voltar. Mas saiba de uma coisa. Sete Além nunca esquece aqueles que a visitam. Mesmo que você volte, ela vai te encontrar de novo. Eu senti um frio na espinha. A ideia de estar preso naquele lugar para sempre me aterrorizava. Mas a ideia de ser caçado por Sete Além, mesmo fora dali, era ainda pior. Eu quero voltar. Consegui sussurrar finalmente, minha voz tremendo de medo. Ele sorriu. Não foi um sorriso reconfortante. Foi um sorriso de quem já sabia a resposta antes mesmo de eu falar. Ele se levantou e fez um gesto com a mão, como se estivesse abrindo uma porta invisível no ar. Então vá, ele disse. Mas lembre-se, você nunca estará realmente livre. Me levantei com as pernas trêmulas e dei alguns passos para trás, sem tirar os olhos dele. O medo dentro de mim era tão forte que eu mal conseguia respirar. E quando percebi, a névoa ao redor começou a se dissipar lentamente e a praça desapareceu. Tudo ao meu redor começou a se deformar e eu senti uma sensação de vertigem tomar conta de mim. Quando finalmente dei por mim, estava de volta ao vagão do metrô, como se nada tivesse acontecido. As pessoas ao meu redor estavam como antes. O casal conversando, a senhora olhando pela janela, o homem de terno cochilando. Era como se eu tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era um sonho, que aquilo era real, que Sete Além era real. E foi assim que terminou meu encontro com Sete Além. Desde aquela noite, nada mais foi o mesmo. Tento viver normalmente, mas é como se algo estivesse sempre me observando. Mesmo depois de várias sessões de terapia, a sensação de estar sendo vigiado não me deixa. Eu sei que de alguma forma Sete Além vai voltar para me buscar. Se alguém já passou por isso, se alguém já esteve lá, por favor me diga. Eu não quero ser o único a carregar esse fardo. Olá, eu sempre acompanho o canal, mas nunca imaginei que um dia estaria escrevendo para contar algo que aconteceu comigo. Já ouvi várias histórias sobre Sete Além e, confesso, sempre achei que era só ficção ou exagero. Até a noite em que isso se tornou real para mim. Desde então, tenho lutado para esquecer o que vivi, mesmo depois de meses de terapia e conversas com especialistas. Mas nada parece me ajudar. Às vezes, me pergunto se vou carregar essa experiência pelo resto da vida. Meu nome é Leonardo, tenho 35 anos e trabalho como programador. Minha vida sempre foi bem comum, sem grandes acontecimentos ou mistérios. Eu sou do tipo que gosta de rotina, de coisas previsíveis, e sempre me senti seguro assim. Mas uma noite, voltando do trabalho, algo mudou para sempre. Era uma quinta-feira comum. Saí do escritório por volta das 19 horas e fui direto para o metrô, como faço todos os dias. Estava cansado, pensando no jantar e só queria chegar em casa. Entrei no vagão, me sentei, coloquei os fones de ouvido e relaxei. O metrô estava vazio para aquele horário, o que achei até estranho, mas não dei muita importância. Sabe quando você está tão imerso nos seus pensamentos que não percebe o que está ao redor? Pois é, era assim que eu estava. O tempo passou e, de repente, notei que o metrô parecia estar demorando mais do que o normal para chegar à minha estação. Olhei pela janela, mas tudo o que eu via era um túnel escuro, sem fim. Nenhuma placa de estação, nada que indicasse onde estávamos. Algo estava muito errado. Eu tirei os fones, olhei em volta e aí percebi. Eu estava completamente sozinho. Não havia mais nenhum passageiro, nenhum som, exceto o barulho metálico dos trilhos. Senti um arrepio subir pela minha espinha. O vagão estava tão silencioso que parecia surreal, como se todo o barulho do mundo tivesse sido sugado. Me levantei e fui até a porta do vagão.
Ela estava trancada e o botão para abri-la não funcionava. Comecei a sentir o pânico crescer dentro de mim. Como aquilo era possível? Olhei para o painel eletrônico, onde normalmente aparecem as estações, mas estava apagado, sem sinal de onde eu estava. Decidi andar pelo trem, passando de vagão em vagão, mas todos estavam igualmente vazios. Só havia eu ali, preso em algum lugar desconhecido. Foi aí que eu percebi que o metrô havia parado. O som dos trilhos sumiu, o trem estava completamente imóvel no meio do túnel. Quando voltei para o meu lugar, vi algo que fez meu coração quase parar. Do outro lado do vagão, havia uma pessoa, mas eu tinha certeza de que aquele vagão estava vazio quando saí. Não conseguia ver seu rosto direito por causa da escuridão, mas a figura estava sentada, de cabeça baixa, com o capuz de um casaco cobrindo o rosto. Não parecia se mexer, mas eu sabia que não estava sozinho. Respirei fundo, tentando manter a calma. Talvez fosse só alguém que eu não tivesse notado antes. Alguém dormindo, ou distraído, como eu estava antes. Mas algo naquela pessoa me deixava desconfortável. Ela não parecia normal. Sabe quando você sente que tem algo errado, mas não consegue explicar o porquê? Pois era exatamente assim que eu me sentia. Eu me levantei devagar e tentei chamar a atenção daquela pessoa, mas nada. Nenhuma resposta. Então, sem aviso, o metrô voltou a se mover, e dessa vez a sensação era diferente. O trem estava indo rápido demais, como se estivesse fora de controle. Eu mal conseguia me segurar. Me sentei de novo, tentando entender o que estava acontecendo, quando o painel eletrônico piscou e, por um segundo, vi a palavra Sete Além aparecer. Eu senti um frio na alma. Eu sabia o que aquilo significava, mas me recusei a acreditar. Isso não podia estar acontecendo comigo. Eu ouvia as histórias, lia os relatos, mas isso sempre parecia tão distante, tão impossível. A figura no outro lado do vagão começou a se mover. Lentamente, levantou a cabeça, e foi então que eu vi. O rosto daquela pessoa era pálido. Os olhos estavam completamente negros, sem íris, sem brilho. Uma onda de terror tomou conta de mim. Eu queria correr, mas não tinha para onde. O metrô estava indo cada vez mais rápido, e eu sabia que estava sendo levado para algum lugar do qual não sabia se voltaria. Por um momento, pensei em gritar, mas alguma coisa me dizia que gritar não adiantaria. Eu estava preso em Sete Além. Olhei de novo para a figura, e agora ela estava de pé, se aproximando de mim, lentamente. Eu não conseguia me mexer. Era como se o medo tivesse paralisado o meu corpo. Eu sabia que, se aquela figura me alcançasse, algo horrível iria acontecer. Mas meus pés estavam presos ao chão, como se o medo tivesse tomado conta de cada músculo do meu corpo. Quanto mais aquela pessoa se aproximava, mais eu sentia um frio invadindo o vagão. Era como se a temperatura estivesse caindo rapidamente. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo em meus ouvidos. A figura estava a poucos metros de mim quando, de repente, o trem fez uma curva brusca e eu fui jogado contra a parede. O impacto me fez despertar daquele transe. Com todas as forças que me restavam, eu me levantei e corri para o próximo vagão. As portas, que antes estavam trancadas, agora se abriram como se me deixassem escapar. Entrei no vagão seguinte, mas não parecia haver nenhuma saída dali. Estava tudo diferente. As luzes piscavam e o corredor parecia se estender infinitamente. Eu continuei correndo, sentindo que a figura me seguia de perto, mas eu não ousava olhar para trás. Cada porta que eu abria levava para um vagão idêntico ao anterior. Era como se eu estivesse preso em um labirinto, sem fim. Depois do que pareceram horas correndo, eu parei para recuperar o fôlego. Foi aí que eu percebi algo estranho. O ambiente ao meu redor estava mudando.
As janelas, que antes mostravam o túnel escuro do metrô, agora revelavam uma paisagem totalmente bizarra. Era uma cidade, mas não como qualquer cidade que eu já tivesse visto antes. As ruas eram vazias, os prédios estavam distorcidos, e havia uma neblina densa que cobria tudo. As luzes dos postes piscavam, dando ao lugar uma atmosfera ainda mais aterrorizante. Sem pensar, eu decidi abrir a porta e sair do trem. Eu sabia que o que me esperava lá fora não era bom, mas naquele momento, qualquer coisa parecia melhor do que ficar naquele vagão com aquela figura me perseguindo. Quando meus pés tocaram o chão, senti como se estivesse em outro mundo. O ar era pesado, difícil de respirar, e tudo ao meu redor parecia distorcido, como se eu estivesse vendo a realidade por um espelho quebrado. Andei pelas ruas desertas, tentando entender onde estava, mas a única coisa que eu conseguia sentir era medo. Não havia nenhum som, nenhum sinal de vida. Era como se eu fosse a única pessoa naquele lugar. E então, do nada, comecei a ouvir passos atrás de mim. Meu coração disparou de novo. Eu sabia que a figura do trem tinha me seguido. Olhei para trás e lá estava ela, a poucos metros de distância, andando em minha direção com a mesma lentidão assustadora. Tentei correr, mas parecia que quanto mais eu corria, mais devagar eu me movia. Era como se o próprio ambiente estivesse contra mim. Foi então que uma ideia louca passou pela minha cabeça. Eu lembrei de todos os relatos que já tinha ouvido sobre Sete Além e das poucas pessoas que conseguiram voltar. Elas sempre diziam que a chave para escapar estava em não ter medo. Mas como eu não teria medo em uma situação dessas? Tudo dentro de mim gritava para que eu fugisse, para que eu me escondesse. No entanto, parei. Respirei fundo e com todas as forças me virei para encarar a figura. Ela continuava se aproximando, mas agora algo era diferente. Ao invés de correr ou fugir, eu dei um passo à frente, em direção a ela. Minha mente estava em um estado de puro desespero, mas eu continuei. A cada passo que eu dava, a figura parecia ficar mais lenta. E então, quando estávamos frente a frente, ela simplesmente desapareceu. O ar ao meu redor ficou mais leve, e a paisagem distorcida de Sete Além começou a desaparecer também. Tudo foi ficando escuro, até que de repente eu estava de volta no vagão do metrô, cercado por outras pessoas, como se nada tivesse acontecido. Olhei para o painel e estava na minha estação. O trem parou e eu saí, meio atordoado, sem saber se aquilo tinha sido real ou um pesadelo. Voltei para casa, mas desde aquela noite, nada mais foi o mesmo. Eu tentei seguir em frente, viver minha vida normalmente, mas a verdade é que nunca consegui esquecer o que aconteceu. Fui a diversos terapeutas, busquei ajuda em todos os lugares, mas ninguém consegue entender o que realmente vivi. Como você explica algo assim para alguém? Eles acham que foi fruto da minha imaginação, mas eu sei que estive em Sete Além. Eu conto essa história para você, na esperança de que outras pessoas que passaram por isso possam compartilhar suas experiências também. Será que alguém mais já voltou de lá? Será que algum de vocês também carrega o peso dessa lembrança? Obrigado por ouvir. Quem sabe juntos possamos descobrir como lidar com isso. Olá. Eu nunca pensei que um dia fosse compartilhar isso com alguém. Desde aquela noite, tentei de tudo para esquecer o que aconteceu. Já passei por várias terapias, mas nada parece me tirar da cabeça o que vivi em Sete Além. Talvez, ao dividir essa história com vocês, eu consiga algum alívio. Ou talvez eu só queira entender se mais alguém passou por isso. Meu nome é Gabriel e sou uma pessoa comum como qualquer outra. Trabalho em um escritório, tenho amigos, uma vida pacata. Nunca acreditei muito em coisas paranormais,
mas o que aconteceu comigo há 6 meses mudou completamente a forma como vejo o mundo. Tudo começou quando eu voltava do trabalho tarde da noite. Era um dia normal. Eu tinha ficado até mais tarde no escritório, finalizando uns relatórios. Quando terminei, percebi que o último ônibus já tinha passado. O jeito foi pegar um táxi. Estranho foi que, quando entrei no carro, o motorista parecia diferente. Ele não disse uma palavra. Apenas balançou a cabeça quando falei meu endereço. Algo nele me incomodava, mas eu estava cansado demais para prestar atenção. Conforme íamos seguindo pelas ruas da cidade, comecei a notar que o trajeto estava diferente. Parecia que estávamos nos afastando do centro. As ruas começaram a ficar mais escuras, menos movimentadas. Tentei perguntar ao motorista se ele sabia o caminho, mas ele não respondeu. Aquele silêncio foi perturbador. Quando olhei pela janela, percebi que não reconhecia mais nada. Não havia mais prédios nem luzes da cidade. Só havia uma estrada deserta, cercada por árvores secas e escuridão. Eu tentei falar novamente, mas ele continuava mudo, com o olhar fixo na estrada. Meu coração começou a acelerar. Algo estava muito errado. Então, o táxi parou. O motorista olhou para mim com um olhar vazio e disse, com uma voz rouca: "Você chegou." Mas o lugar onde paramos não era minha casa, nem sequer parecia um lugar real. Saí do carro, meio desnorteado, e olhei ao redor. Eu estava em uma cidade diferente. Tudo ali parecia distorcido, fora de lugar, como uma versão surreal de um pesadelo. As ruas eram estreitas, cobertas por uma névoa densa. As poucas pessoas que eu vi andando por ali tinham rostos que eu não conseguia distinguir, como se estivessem fora de foco. Havia algo de profundamente perturbador em cada canto daquele lugar, como se tudo estivesse em um estado de decadência. As luzes piscavam de maneira irregular, e o som que ecoava pelas ruas era abafado, como se viesse de muito longe. Tentei voltar para o táxi, mas ele tinha desaparecido. Não havia mais estrada, nem carro. Era como se eu estivesse preso ali. Minha mente gritava que eu precisava sair daquele lugar, mas meus pés não se moviam. Senti um pânico crescer dentro de mim, e foi nesse momento que percebi. Eu estava em Sete Além. Já tinha ouvido falar sobre esse lugar em fóruns e histórias que as pessoas contavam, mas nunca imaginei que fosse real. Agora, eu estava ali e não sabia o que fazer. Comecei a andar, tentando encontrar uma saída. As ruas pareciam intermináveis, e cada vez que virava uma esquina, acabava de volta ao mesmo lugar. A sensação de estar sendo observado era constante. Eu sabia que algo ou alguém estava me seguindo, mas eu não conseguia ver. Meu corpo estava gelado de medo. A cada passo, o ar parecia mais pesado e minha visão começava a embaçar. Foi então que avistei uma figura no fim da rua. Era difícil distinguir seu rosto, mas a maneira como se movia me deixou ainda mais assustado. Ela vinha em minha direção, lenta e silenciosa. Tentei correr, mas meus pés pareciam afundar no chão. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. A figura estava cada vez mais perto, e eu sentia o ar ao meu redor ficando mais denso. No meio desse desespero, eu me lembrei dos relatos que já tinha lido. Algumas pessoas diziam que a única forma de sair de Sete Além era enfrentando o medo. Isso parecia uma loucura, mas o que mais eu poderia fazer? Eu parei de correr e olhei diretamente para a figura. Meu coração estava disparado, mas por algum motivo, eu sabia que fugir não adiantaria. Quando a figura estava a poucos metros de mim, ela parou. Eu não conseguia ver seu rosto claramente, mas podia sentir sua presença. Ela não se movia, nem falava. Ficamos ali, frente a frente, por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Foi então que tudo ao meu redor começou a mudar. As ruas começaram a desaparecer, a névoa se dissipou
e eu me vi de volta à realidade. Eu estava de pé, no mesmo lugar onde o táxi tinha me deixado, mas agora era uma rua familiar. Olhei para o relógio e apenas alguns minutos tinham passado desde que eu tinha entrado no táxi. Mas, dentro de mim, parecia que eu tinha passado horas, dias talvez, naquele lugar. Voltei para casa o mais rápido que pude e desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Sei que parece loucura, mas eu estive em Sete Além. Aquele lugar existe e desde aquele dia tenho a sensação de que ele está me esperando, de que a qualquer momento posso voltar para lá. Já tentei terapia, busquei ajuda em todos os lugares possíveis, mas nada consegue apagar essa experiência da minha mente. Eu não sei se alguém vai acreditar em mim, mas se você já passou por algo assim, por favor, compartilhe. Talvez, juntos, possamos encontrar uma forma de entender o que é Sete Além e como escapar de lá. Olá, Assombrações Narradas. Meu nome é Lucas e estou escrevendo para compartilhar uma experiência aterrorizante que mudou a forma como vejo o mundo. Espero que minha história ajude outros que também tenham passado por algo semelhante. Tudo começou em uma noite comum. Eu estava em casa, depois de um longo dia de trabalho, e decidi que seria uma boa ideia fazer uma caminhada para relaxar. O sol já havia se posto, e a cidade estava tranquila, mas algo na escuridão parecia diferente. Enquanto caminhava, percebi que o ambiente ao meu redor começou a mudar. O caminho que conhecia se transformou em um beco estreito e escuro. À medida que andava, uma sensação de desconforto começou a me envolver. O ar estava denso, e a iluminação das ruas piscava de maneira estranha. Fui tomado por um pressentimento ruim. A princípio, pensei em voltar, mas algo me puxava para frente, como se uma força invisível estivesse me guiando. Quando cheguei ao final do beco, deparei-me com uma porta antiga, coberta de símbolos estranhos. Era como se ela estivesse me chamando. Sem pensar duas vezes, empurrei a porta e entrei. O que encontrei lá dentro era um ambiente completamente diferente. A sala estava repleta de espelhos que refletiam não apenas meu corpo, mas também visões distorcidas de mim mesmo. Eu estava paralisado, olhando para as minhas próprias imagens que mudavam a cada segundo. Uma das imagens parecia se aproximar de mim. Era uma versão de mim mesmo, mas com um sorriso que me deixou desconfortável. O sorriso se alargou e de repente comecei a ouvir risadas, risadas que ecoavam na sala. Era como se outras pessoas estivessem lá, mas quando olhei em volta, não havia ninguém. Tentei sair, mas a porta pela qual entrei agora estava fechada. A única saída era me confrontar com os espelhos. A cada passo que eu dava, as risadas ficavam mais altas e mais irritantes. Foi então que percebi que as imagens nos espelhos começaram a se mover e eu não estava mais sozinho. O que me cercava eram sombras que sussurravam meu nome, convidando-me a ficar. Em um momento de desespero, gritei para que parassem. As risadas cessaram instantaneamente e o ambiente ficou em um silêncio ensurdecedor. Mas logo depois, as sombras começaram a se aproximar, seus olhos brilhando na escuridão. Senti um frio percorrendo minha espinha. Lembrei-me de todas as histórias sobre Sete Além e de como ninguém retornava daquelas experiências. Tentando manter a calma, comecei a buscar uma forma de escapar. Olhei para um dos espelhos e vi uma saída. Uma porta que não estava lá antes. Mas eu precisava agir rápido. As sombras estavam cada vez mais perto e o pavor tomou conta de mim. Corri em direção ao espelho e, quando estava prestes a tocá-lo, senti uma mão gelada me agarrar pelo pulso. Tentei me soltar, mas a pressão era intensa. Num ato de desespero, gritei: "Eu não pertenço aqui!" E naquele instante, tudo ficou escuro novamente.
Quando acordei, estava de volta na rua, exatamente onde havia começado minha caminhada. Desde aquela noite, as sombras não saem da minha mente. Eu tento ignorá-las, mas elas estão sempre lá, me observando. Voltei a buscar ajuda em terapias, mas nenhuma parece funcionar. O que aconteceu naquela sala, em Sete Além, ainda me persegue. Se alguém tiver passado por algo parecido ou conhecer maneiras de lidar com isso, por favor, entre em contato. Eu adoraria saber que não estou sozinho nessa. Obrigado por ouvirem minha história. Atenciosamente, Lucas.